Saudações, queridos alunos do segundo ano. Estamos aí então para finalmente dar continuidade às nossas atividades aqui do nosso PET 5, não é mesmo? Estamos aí no nosso PET 5, já estamos caminhando aí com o PET 6, muita coisa acontecendo. Temos aí o PET 300, 300 anos de Minas, mas ainda estamos aqui no 5, precisamos ainda fazer as nossas atividades. Mas antes de tudo, não se esqueça, olha o nosso izinho aqui, ó, o nosso card falando sobre as últimas aulas que nós tivemos, né? É o PET 3, é o PET 4, é o PET 5 e a última aula que nós tivemos, se você ainda não assistiu, se você ainda não conseguiu acompanhar, vá lá, assista. Isso está facilitando para muita gente. A matéria de hoje tem como tema propaganda e ideologia. Eu não vou me demorar muito sobre isso, mas eu preciso que vocês entendam o seguinte: o que é a propaganda? O que é a ideologia? A propaganda nada mais é que uma forma de manifestação do que fazemos para anunciar algo a alguém. E isso, a propaganda é o nosso cartão de visita sobre alguma coisa, é a forma como eu quero transparecer algo a alguém. Entende? É como você pega, por exemplo, se nós pegamos aí um comercial qualquer, aquele comercial, ele tem o que? Sempre uma frase de impacto, ele tem uma imagem de impacto e a partir daí é trabalhado vários conceitos, vários trabalhos ali para fazer com que você pense, eu necessito disso. A propaganda muitas vezes enxergamos como uma ideia de venda, mas o que é a venda? A venda nada mais é que uma forma de você entregar um produto que você quer que o outro compre, né? Mas eu não estou falando simplesmente numa questão financeira, não. Vamos pensar aí, nós estamos em período aí de eleições municipais, não é mesmo? As pessoas estão fazendo suas propagandas, elas estão fazendo uma venda? Sim, é uma venda o quê? De você mesmo, né? O candidato em si está se vendendo de uma forma que você vai comprá-lo a partir do voto. Mas como que essa compra vai ser realizada? Se ele fizer uma proposta bem dada, algo que você aceite, algo que você tendo consciência daquilo que é correto dentro da realidade municipal, dentro da realidade da sua cidade, você vai poder comprar então aquele candidato, né? Ele vai conseguir se vender dentro da propaganda, mas não por dinheiro, mas por voto, por função. Isso é uma eleição, tá vendo o paralelo? Propaganda, ela é feita também aqui, ó, como eu estou fazendo com você. Eu estou o quê? Conversando, eu estou passando a matéria para você, fazendo o quê? A venda do conhecimento, querendo que você, assistindo esse vídeo agora, compre a minha ideia, compre a ideia de que eu quero que você continue estudando, eu quero que você aprenda aquilo que estamos passando, né? Essa é a própria ideia da propaganda, é sempre oferecer algo a alguém, e esse alguém deve comprar esse algo adquirindo para si. Já a ideologia, nós temos que entender que ela tem como princípio sempre colocar algo que eu penso, algo que eu acredito para você e utilizando-se da propaganda, ou seja, da minha forma de convencer você, você vai acreditar naquilo. Você vai acreditar naquilo tão fortemente, você vai acreditar naquilo tão firmemente que você vai passar isso para frente. Então ideologia é algo que nós vemos sempre por aí. Vamos dar um exemplo. Nós vemos aí uma coisa bem simples que vem na nossa cabeça aí. O nazismo, o fascismo, a ditadura, entende? São formas de ideologia, né? As pessoas falam aí sobre o comunismo, sobre o socialismo, são formas de ideologia, mas também nós temos a própria ideia do mercantilismo, nós temos a ideia aqui do capitalismo, né? Que são ideologias que falam com você, essa é a melhor forma de vida, e ele te prova a partir da argumentação, propaganda, ela te prova que aquilo ali é o correto. Então você impõe a ideologia aos outros, demonstrando para eles que aquilo é o melhor a se fazer, entende? Mas tudo isso vai depender do que? Da argumentação. Enfim, eu não vou me prolongar mais sobre propaganda e ideologia, que eu acho que as nossas atividades elas vão poder clarear um pouco mais. Então, são coisas mais tranquilas. Então, vamos às nossas atividades aí do terceira semana.
Muito bem, caríssimos, então vamos chegando aqui às nossas atividades. Vão ser 3 questões aí, bem tranquilas para a gente poder trabalhar, ok? E vocês viram que a explicação foi rápida. Agora nós vamos já para a atividade, ok? Vamos lá. A questão número 1, ela diz para a gente o seguinte: os meios de comunicação podem contribuir para uma resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Uma questão muito séria, inclusive. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo. Aí nós temos aqui, né, um desenho, vou colocar aqui na tela para vocês, ele maior, tá? Que diz o seguinte: para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. Denuncie qualquer caso de violência sexual infantil. Ligue 100. Nós vemos aí uma propaganda, né, para algo muito sério, algo que acontece em vários lugares do mundo, e aqui no nosso país a gente enfrenta isso de uma maneira muito triste, né, que são os abusos, né, os abusos que ocorrem dentro de casa, nas ruas, e isso me deixa muito triste. Eu sempre comento isso, que são coisas que me deixam muito triste, porque são pessoas, crianças, são pessoas inocentes, são pessoas que não têm nem como se defender. E quando eu utilizo a palavra inocente, não é que quando você é culpado você pode acontecer o que for. Não, é uma atrocidade. Isso é uma atrocidade, tá? Seja um abuso masculino ou feminino, não deixe de ser atrocidade. Não deixe de ser atrocidade se for maior ou menor de idade, não deixe de ser atrocidade. Então nós devemos denunciar sim, nós devemos apontar sim, e nós não devemos aceitar essa realidade, porque é uma realidade cruel, é uma realidade injusta. Então aproveita aí essa questão para fazer esse apelo. Se você sabe de alguma coisa, se você já vivenciou, e espero que não, isso, não fique calado, não fique no silêncio. Fale, de fato, como tem a propaganda aqui, é um pesadelo, ok? Mas vamos lá, as questões, né? Nós vamos ver aqui o que essa metáfora ela quer dizer. Vamos lá aqui então. Letra A. Informar crianças vítimas de violência sexual sobre os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la. Bom, essa propaganda ela quer de fato que acabe com isso, mas não é simplesmente informar, né, as vítimas, né, do perigo, não é isso, né, dessa prática. Eles não estão informando de fato que a violência sexual é um perigo, né? É lógico que ela faz aqui uma analogia com a ideia do pesadelo, né, o bicho-papão em si, mas não é essa aqui, ok? Letra B. Denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas com o objetivo de colocar criminosos na cadeia. Não em momento algum falou em menina, né, meninas. Então, de fato, a gente não pode colocar essa aqui. C. Dar a devida dimensão do que é o abuso para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. É o que aconteceu, né? Ela demonstrou a dimensão do que é o abuso, né, de uma criança. Porque o que é o pior de uma criança? Não sei se vocês já vivenciaram isso, mas eu já vivenciei com um primo pequeno meu, que ele teve um pesadelo e ele chegou a me chamar assim, em prantos, que ele estava chorando porque o pesadelo para ele foi algo terrível, né? Então quando a gente coloca um cartaz desse aqui, a gente está colocando exatamente nessa dimensão. O que é o terrível para a criança? Então eu acredito que seja essa letra C, mas vamos confirmar com a D aqui. Destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite, o que requer maior cuidado aos dos responsáveis nesse período. Infelizmente não, tá? Eu digo infelizmente não no sentido que poderia ser, mas geralmente a violência infantil acontece a qualquer hora, tá?
E principalmente quando os responsáveis não estão, e o pior de tudo é quando os responsáveis é que agem assim, tá? Então, talvez eu coloquei mal essa palavra, infelizmente, mas é porque a gente não pode categorizar em certo horário, porque não é. Infelizmente, essas pessoas, esses monstros, né, que ocorrem aí na sociedade, eles fazem isso no momento que a gente menos imagina, né? Então por isso que nós temos que proteger muito as nossas crianças, proteger muito os nossos jovens, proteger as pessoas que nós gostamos, nós amamos e nós gostamos tanto, ok? Então, repito, se você sabe de alguma coisa, não fique em silêncio, porque o seu silêncio faz as pessoas sofrerem, ok? Tente ajudar. Bom, vindo aqui então na nossa segunda questão, né, nós temos aqui um slogan, né, na verdade aqui uma propaganda que diz o seguinte: mostre que sua memória é melhor do que a de computador e guarde esta condição 12 vezes sem juros. É uma campanha publicitária de jogos eletrônicos, né, como está falando aqui, e aí nós vamos para a questão. Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo configurações específicas, formais e de conteúdo. Foi o que eu disse lá. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, o seu objetivo básico vamos começar aqui, influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumo. Foi o que eu disse, não é? Ela tem ela vai utilizar a argumentação, né, o apelo, e dentro dessa argumentação ela vai incentivar você ao consumo, que significa compra e venda, ok? Lembrando que não é só dinheiro, tá? Mas é isso aí, né? Vamos só confirmar aqui com a B, a C e a D. Vamos lá. Definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo? Não. Defender a importância do conhecimento de informática? Também não foi isso. E facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais? Não, também não, né? Então essa aqui foi bem tranquila, foi a letra A, tá? E nós temos então que ver isso aí. Usar a argumentação para convencer o outro. A ideia de consumo, a ideia de adquirir algo, ok? Bom, chegamos aqui então na questão 3, né, a nossa última questão, e fala o seguinte: analise as afirmativas e assinale a alternativa correta. Então vamos ver aqui as 3 afirmativas que nós temos. 1 dos recursos da linguagem utilizados para persuadir o interlocutor é o modo verbal imperativo. Verdade. Você quer um exemplo? Compre já! Aqui nós temos o preço mais barato. Você vai ficar sempre por dentro de todas as informações. Não perca tempo. Compre aqui e agora. Viu? Te dei um exemplo de uma forma bem imperativa. Compre. Venha aqui agora. Entende? O 2. Vamos lá. O slogan é a frase que resume a imagem que o publicitário deseja afirmar no mercado sobre a identidade do produto. Verdade, foi o que eu disse, utilizando então o argumento, né? Aqui nós usamos aqui a ideia de frase. O que é o slogan? Slogan é aquela frase marca, né? Daquilo. Vamos dar um exemplo aqui. Nem sei se hoje passa mais, mas por exemplo, não tinha aquela ideia, né, da Skol, né? A Skol que desce redonda. Quando nós chegamos falando assim, a cerveja que desce redonda, todo mundo já lembrava. Não, é a Skol, entende? Então essas marcas, né, sempre vai ter alguma coisinha que vai fixar. Para quê? O cliente, né, a pessoa que vai comprar um produto, ou a pessoa que quer entender, né, ela vai poder identificar quem é que está falando. Nós temos que entender o que é a ideia do slogan. Exatamente demonstrar a identidade daquele produto para você sempre identificá-lo quando você ouvir, quando você notar o que acontece, tá bom? A3. Uma das figuras de linguagem mais utilizadas em propagandas é a metáfora. Também tá certo, é a metáfora, né? O que é metáfora? É utilizar alguma coisa
que é alguma coisa fantasiosa ou alguma coisa diferente daquilo na realidade, mas que vai me fazer lembrar. Vamos dar um exemplo aqui, aquela imagem ali do pesadelo, né, do abuso sexual. O que foi utilizado? Utilizou uma metáfora com a ideia do sonho, do pesadelo, né, do bicho papão, com a ideia do abuso. Entende? Foi utilizado uma metáfora. E nisso aí a gente vai ver várias e várias outras propagandas aí na nossa mente que fazem uso disso. Então, a alternativa, né, correta aqui, né, é exatamente todas, né? A letra D, todas as alternativas estão corretas. Tá bom? Então tá aí, fizemos a correção então das nossas atividades, expliquei um pouco a matéria, uma matéria bem simples, todo mundo já está sabendo mais ou menos como que funciona, então não tem tanto problema assim. E então nós vamos partir para o próximo vídeo, ok? A semana 4, tá bem tranquilo, não deixe de assistir os vídeos aí e qualquer coisa é só falar nos nossos grupos de interação, tá bom? Forte abraço!